Shalom! Hoje nós vamos falar sobre as verdades dos 10 mandamentos. É uma live imprescindível para quem está caminhando na unção de Israel conosco, na unção de Jerusalém. Importante conhecer esses mistérios dos 10 mandamentos. Então vamos chegando, vamos convidando pessoas. Amém? Nossa secretária já está distribuindo o link da live nos grupos. Aproveita aí também, compartilha para alguém, envia um aviãozinho, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos lá. Hoje vai ser uma live talvez um pouquinho mais rápida, talvez não, mas talvez um pouquinho mais rápida e muito rica, gente, muito rica. Os mistérios, as verdades, os 10 mandamentos. Como é que o judeu vê os 10 mandamentos? Como é que o judeu lida com os 10 mandamentos? Vamos tratar sobre isso aqui. Como nós devemos lidar com os 10 mandamentos? Bom, vamos só esperar uns minutinhos aqui, gente. Tá? Você que está vendo pelo YouTube vai poder avançar, né? Para não ficar esperando aqui. Você que está ao vivo comigo aqui no Instagram, vamos aguentar só um pouquinho aqui. Escreve aí, gente. Todo mundo. Escreve assim, 10 mandamentos. Vamos agitar esse comentário aí. Pega o celular e ó. 10 mandamentos. Quero ver quem vai ser o primeiro aí. Ó. Eduardo, primeiro. Ilza, segunda. Isso aí, gente. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Tempo é dinheiro. Quem perde tempo nunca vai ter dinheiro, né? Então tá bom. O que são os 10 mandamentos, gente? Vamos pensar juntos aqui? Vamos pensar juntos? O que são os 10 mandamentos? Tá? Infelizmente, se você botar no Google 10 mandamentos, vai aparecer um monte de link da novela da Record. Infelizmente. Então não tem como você pesquisar sobre isso mais na internet. Porque às vezes o superficial entra no lugar do profundo. Ocupa o lugar que era para ser do profundo. O que são os 10 mandamentos, né? O que são os 10 mandamentos? Vamos entender que os 10 mandamentos foi a primeira Torá. Eita! Vou até escrever isso aqui que gostei. Os 10 mandamentos foram a primeira Torá, o primeiro código de prescrições espirituais da parte do Eterno para o seu povo. O contexto é muito importante. Qual é o contexto? Um povo que durante 430 anos estava preso no deserto, aliás, no Egito. Um povo que durante 430 anos estava preso no Egito. E aí Deus manda Moshe para trazê-los libertos em direção à terra prometida. Mas essa jornada no deserto, que demorou 40 anos, poderia ter durado muito menos. Nessa jornada Deus começou um projeto, preste atenção nisso. Qual foi o projeto do Eterno? Transformar
uma mentalidade escrava em uma mentalidade de reino. Transformar um povo escravo em uma nação. Entenda que nós estamos falando de 7 gerações de escravos, com cultura de escravos, com costume de escravos, com mentalidade de escravos. O povo hebreu escravizado no Egito, e agora esse povo ele encontra-se com Deus no Sinai, também chamado de Sinaí. Lá em Israel eles chamam de Sinaí. E lá no Sinaí, Deus entrega para esse povo a primeira Torá, os 10 mandamentos. Nós temos essa tradução cristã e católica de 10 mandamentos, mas não são os 10 mandamentos. Na verdade, diz as 10 falas, as 10 falas, as 10 citações. Também não são as 10 leis, não são leis, são falas, onde o Eterno ele traz aí prescrições. Assim como o médico ele vai trazer prescrições. Quando você vai no médico, o médico conversa contigo, ele identifica doenças, e ele vai pegar um papelzinho e ele vai escrever ali, vai escrever ali prescrições para sua cura. Da mesma maneira, o médico dos médicos escreve em 2 tábuas de pedra. Você vai entender daqui a pouco por que 2. O mestre ele vai escrever em 2 tábuas de pedra prescrições para um povo doente da mentalidade de escravo. E a ideia central do Eterno era transformar povo escravo em uma nação livre, uma mentalidade diferenciada. E através dessas 10 falas, o Eterno começou a obra, gente. Então, se você olhar com atenção, você vai descobrir que essas 10 falas, chamadas os 10 mandamentos, são um resumo de todas as ideias e de todos os ideais contidos nas Escrituras. Tudo que as Escrituras vão idealizar brotam desses 10 mandamentos. Outra coisa, os 10 mandamentos, presta muita atenção nisso. Eu fiz uma live semana passada sobre as 613 leis da Torá. As 613 leis contidas nos 5 primeiros livros da Bíblia. Essas 613 leis, elas estão resumidas nos 10 mandamentos. Então, quando Deus dá os 10 mandamentos, Ele já dá dentro dos 10 mandamentos as 613 leis. Que lá na frente, Ele vai trazer mais à frente essas leis detalhadas a se multiplicar em 613. Mas os 10 mandamentos, eu vou falar já sobre a norma fundamental, né? Os 10 mandamentos, eles são o resumo das 613 leis, ou na verdade são as 613 leis condensadas em apenas 10. Curiosidade, os 10 mandamentos no hebraico, eles são escritos em 620 letras. 620 porque são 613 das leis de Moisés, eu acabei de falar, e mais 7 das leis de Noé, que eu vou falar aqui em outro tempo, mais à frente. Então são 620 letras que formam os 10 mandamentos. Agora, na linguagem, vamos falar aqui na linguagem constitucional do Brasil. Vamos falar da linguagem constitucional do Brasil. Aqui no Brasil, nós temos o que se chama a norma fundamental. Preste atenção nisso. O que é a norma fundamental? Norma fundamental é o conjunto de leis de onde saem todas as outras leis. Entenderam, gente?
o conjunto de leis de onde saem todas as outras leis. Pegou? Como é que chama isso na nossa lei, aqui no sistema jurídico brasileiro? Constituição Federal. Então, a Constituição, a CF, a nossa Constituição, ela é a norma fundamental. E dela vão sair todos os códigos, as leis do Código Civil, do Código Penal, as leis tributárias, as leis, todo tipo, né, vão brotar desse grupo de lei, que é a nossa Constituição Federal, que fica lá na pirâmide de Kelsen. Por isso que eu fiz o desenho aqui. Então tá aqui a Constituição e vão vir as leis, os códigos, as leis complementares, né? Tudo isso vai descendo aqui como resultado da Constituição. Então, o que tem a ver a Constituição Federal com o que eu estou ensinando aqui? É que os 10 mandamentos, eles são como a Constituição Federal. Eles estão aqui no topo da pirâmide de Kelsen. E da mesma maneira que a Constituição Federal, ela vai gerar as leis dos outros códigos que vão ser as leis da nossa nação, os 10 mandamentos vão gerar as 613 leis e todas as outras palavras, ensino, orientações que estão na Bíblia Sagrada. Tudo é fruto dos 10 mandamentos, gente. Os 10 mandamentos são a base de tudo. 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 Por que eu estou repetindo isso? Porque você é crente e não sabe falar os 10 mandamentos de cor. Enquanto o judeu conhece as 613 leis de cor, de cabeça, nós não conseguimos guardar 10. Vergonha. Se você quiser receber o kippah espiritual, o talit espiritual, a unção de Israel, que vai te levar para Jerusalém, que vai te levar para Israel, o mínimo que você pode fazer é decorar os 10 mandamentos. Porque Deus deu os 10 mandamentos para um grupo de escravo analfabeto. Meu Deus, isso foi muito forte. Vou ter que anotar. Espera aí. Deus deu os mandamentos a um grupo de escravos analfabetos. Ou você pensa que eles sabiam ler? Eles eram escravos. Deus deu os mandamentos e falou assim: se vira, aprende a ler e segue isso aí. Se vocês quiserem viver de verdade uma vida de reino, uma vida de libertos, aprendam a ler e leiam esses 10 mandamentos e vivam os 10 mandamentos. Agora, nós que sabemos ler, 3.500 anos depois, não respeitamos os 10 mandamentos. Isso é muito sério, isso é uma palavra de confronto. Eu, sinceramente, no teu lugar, leria hoje os 10 mandamentos e colocaria colado em algum lugar da tua casa para decorar. Vamos falar sobre eles já já. Os 10 mandamentos, que são as 10 falas, que são divididos em 2 tábuas, né? Por que será que Deus fez 2 tábuas? Porque ele começou a escrever em uma, não tinha espaço, ele foi para outra? Não. Deus fez de 2 tábuas de propósito, porque os 5 primeiros mandamentos, eles tratam da relação entre o homem e Deus. Os 5 primeiros mandamentos vão falar sobre a relação do homem e Deus, né? E os outros 5 que estão na outra tábua, eles vão falar da relação do homem com outros homens. Então assim vai se dividir. Isso, para você ter uma ideia, você vai ver na história do povo judeu, os 2 templos, né? Moisés ele fez o tabernáculo de Deus, e
depois Salomão fez o templo de Salomão e depois o templo de Herodes. Quando o templo de Salomão caiu, o templo de Herodes. O templo de Salomão foi destruído por pecados em relação aos 5 primeiros mandamentos. Pecados em relação a Deus, que originaram a invasão de Nabucodonosor e a destruição do templo. Aqui, ó. Levantou-se o templo de Herodes. E esse templo de Herodes aqui foi destruído no ano 70 depois de Cristo, na invasão de Tito e a destruição de Jerusalém. Esse templo foi destruído por causa de pecados de judeus com ódio de outros judeus. A quebra da segunda tábua. Vocês estão entendendo como aqui isso é tudo muito sério? Então vamos falar um pouquinho desses mandamentos. Vamos lá. Olha só, gente, o que eu vou falar aqui é muito sério. O primeiro mandamento na religião evangélica, é: não terás outros deuses. E depois o segundo: não farás imagem de escultura. Isso está errado. Isso está errado. Porque a tradução evangélica roubou o primeiro mandamento. Então, se você for olhar no judaísmo, o primeiro mandamento é o versículo anterior, que a Bíblia evangélica não considera como mandamento. Isso está na nossa Bíblia, mas a Bíblia evangélica não considera como mandamento, nem a Bíblia católica, que é: eu sou o teu Deus, que te tirou da servidão e da escravidão. Isso é um mandamento. Deus está dizendo: eu sou teu Deus, hein? Eu sou teu Deus. Esse é o primeiro mandamento, que para nós não conta. Agora, o segundo mandamento no judaísmo: não terás outro Deus, não terá outros deuses, e não farás imagem de escultura e não te curvarás a elas. São 2 mandamentos aqui. Esses 2 foram divididos na Bíblia evangélica e católica como o primeiro e o segundo, ignorando o mais importante, que é: eu sou o teu Deus. Qual é o mandamento? Ele é nosso Deus. Então, já que eu expliquei isso, eu espero que você tenha entendido, tá? Eu sou o teu Deus que te tirou da casa da servidão e da dependência. Segundo: não terás outros deuses, não farás imagem de escultura e não te curvarás a ela. Terceiro: não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra da live que eu fiz uns dias atrás das 7 chamas? Que tem que falar o nome certo: Yeshua. Tem que falar o nome certo: Hashem, Eterno, Adonai, para não usar o nome do Senhor em vão. É daqui que vem. Não fica: ai meu Deus, se Deus quiser eu vou passar na faculdade em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu vou passar na faculdade. Ele falou que você vai passar? Então você está usando o nome de Jesus para quê? Como uma mandinga? Não pode. Né? Então não tome o nome do seu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra do dia do sábado para mantê-lo sagrado. Gente, na Bíblia evangélica e na Bíblia católica está escrito: lembra do dia do domingo. Isso é uma blasfêmia, porque não tem nenhum contexto isso na história da Bíblia, na narrativa bíblica. Não há contexto para domingo. Já fiz muita live sobre isso. É o Shabat, é o sábado, o dia do descanso sagrado. Está escrito aqui: lembra do dia do Shabat para mantê-lo sagrado. Entende? Imagina, os padres pegaram a Bíblia católica e traduziram lá do jeito que interessa a eles, adorando o Deus Sol, que é Mitra, que é o solstício de inverno, que é Horus, né? o domingo, o Sunday, o dia do sol, Sunday. Mas sigo aqui. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Engraçado que esse quinto mandamento está na primeira tábua, que tem a ver de relação a Deus, entre você e Deus. Porque a honra ao pai, a honra à mãe é a adoração a Deus. Então, honrar o pai, honrar a mãe é um mandamento. Imagina, por que Deus fala isso para um grupo de escravos no deserto? Ó, gente, tem que honrar o pai, aí tem que honrar a mãe.
Porque ele sabia que era um código para restaurar a genealogia, para multiplicar aquele povo, para dar saúde àquele povo, saúde emocional, em outras áreas. Deus estava restaurando a identidade de família. No deserto, não matarás. Número 7, não cometerás adultério. Que tem de crente adúltero aí, meu Deus do céu. Não roubarás. Que tem de crente ladrão, meu Deus do céu. Olha só quando Deus, voltando para falar do deserto, né? Os 10 mandamentos foram escritos para um povo no deserto. Então quando Deus diz, não matarás, porque lá dava muita confusão, muita briga. Mas não mata. Não mata, gente. Não cometerás adultério. Imagina Deus falando isso para um povo no deserto. Gente, ó, fica de boas aí, cada um com a sua mulher aí, sem adultério. Não roubarás, porque o povo no deserto vê uma coisa do outro, puxa para sua tenda. Deus estava organizando a casa. Deus estava organizando a família. Deus estava organizando a sociedade. Olha que coisa linda, os 10 mandamentos. E para evitar confusões, né? O 9º mandamento. Não levantarás falso testemunho contra o próximo. E o 10º, não cobiçarás a mulher, a casa do seu vizinho. A mulher do seu vizinho, não cobiçarás qualquer coisa do seu vizinho. Vizinho aqui, na verdade, é o próximo. A Bíblia, o original aqui chama de vizinho, né? Então, gente, esses são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a base da ativação do portal da palavra. Quantos crentes se convertem e não conseguem ler a Bíblia? Ou lê a Bíblia e não entende nada? Acha cansativo, acha complicado, a profundidade. Quanta gente manda para mim, apóstolo, como o senhor tem conhecimento, como o senhor tem sabedoria. Então, a dica é, comece do menor e vai para o maior. Comece do menor. Qual é o menor? Você entra numa humildade da mente escrava. Eu sou um escravo que acabei de sair do Egito. E entra na humildade da mente escrava e começa lendo os 10 mandamentos. Aceita ele dentro de você. Aceita essa verdade. E depois o Eterno vai te levando a conhecendo as outras leis. E conhecendo também a graça. Em breve eu vou falar sobre a lei e a graça aqui. Que elas podem caminhar juntas. O filho mais velho e o filho pródigo podem caminhar juntos. Tá bom, queridos? Que o Eterno abençoe vocês. Amanhã possivelmente não teremos live. Mas que o Eterno abençoe e dê para você um espírito de Talit, um espírito de Kippá, um espírito de Israel. Porque Israel é o relógio do mundo. Um dia todos voltaremos para lá. Eu tenho certeza. Se não for nessa vida, na eternidade. Shalom, Adonai, Shalom.